E agora adentrando pro último pensador aqui, que ele é o mais importante, que vai ser o Gorgias. O Gorgias basicamente vai ser esse pensador, o Gorgias de Leontini, lá da Sicília, lá de 483 a.C. Ele vai ser um dos principais sofistas. Quando a gente fala de sofistas, os principais que aparecem vão ser Gorgias e Protágoras. Hípias também tem muita participação. Mas basicamente o Gorgias, assim como o Protágoras, ele vai ter uma tendência um tanto quanto relativista. Ele vai vir, ele vai sair lá da Sicília e vai ir para Atenas como embaixador. E ele vai ir para Atenas pedindo apoio militar para sua cidade, porque ele está numa batalha complicada ali, ele precisa de ajuda militar, tá? E basicamente, então, ele vai ser a princípio, ali no começo da história da vida dele, de filosofia, ele vai ser um discípulo de Empédocles. Empédocles, a gente já estudou ele. Empédocles era um pensador que formulou a teoria dos quatro elementos, a teoria que diz que todas as coisas são formadas pelos quatro elementos, né? Água, terra, fogo e ar. E então Gorgias, no começo da vida de filosofia dele, vai ser aprendiz de Empédocles. E ele vai se ocupar mais com essas questões relativas à natureza. Ou seja, no começo da vida dele, o Gorgias vai se dedicar muito a essa questão do estudo da natureza, a um estudo cosmológico propriamente. Só que depois de ler Zenão de Eleia, ele vai ver que o estudo da questão da natureza é um tanto quanto muito diverso e cada um pensador tem a sua própria visão e parece que no fim das contas é impossível progredir nesse estudo. Então, vendo toda essa discordância e toda essa impossibilidade de meio que progredir na filosofia da natureza, o Gorgias ele vai voltar atrás e ele vai se tornar um cético e vai desistir dessa filosofia mais naturalista, dessa filosofia do estudo da natureza, uma filosofia mais cosmológica. E aí, então, ele vai desenvolver a sua própria filosofia. A filosofia dele tem um tom muito relativista, só que, assim, eu digo que tem níveis, né? Tem Protágoras. Protágoras dizia que a verdade é relativa, o que já é muito difícil de afirmar, na verdade, né? É uma contradição performática quando você diz que a verdade é relativa, tá? Então tem Protágoras que já é um pouco doidinho das ideias. Só que a gente chega com Gorgias, que é um nível a mais. Ou seja, se Protágoras já estava no fundo do poço em relação à filosofia, Gorgias desce ainda mais. Gorgias vai ser o cara que vai dizer que nada existe. Essa vai ser a principal citação do Gorgias. Gorgias basicamente vai dizer que é impossível que algo exista, ou seja, a existência não existe, segundo Gorgias. Gorgias vai dizer o seguinte: se algo existe, esse algo deve ter sempre existido, ou seja, existe eternamente, ou então deve ter passado a existir, ou seja, se algo existe, esse algo sempre existiu, ou então esse algo veio a existir. Só que esse algo não pode ter vindo à existência porque nada pode vir do nada, ou seja, se as coisas passaram a existir, então as coisas não deveriam existir porque nada vem do nada. E as coisas também não podem ser eternas porque o eterno é infinito. E o infinito não pode ser contido em nada, certo? E em lugar nenhum. Ou seja, se existem coisas que estão contidas em algum lugar, essas coisas não são infinitas, tá? Mas se algo é eterno, então esse algo tem que ser infinito e tem que ser impossível de se conter em algo, tá? Mas se algo não é passível de ser contido em nada, ou seja, se algo não pode estar em nenhum lugar, então esse algo nem existe sequer. Ou seja, esse algo não existe propriamente. Esse era um argumento de Gorgias para tentar comprovar que nada existe, ou seja, que as coisas não podem existir, segundo ele. Ele também vai dizer que nada existe porque seria impossível de conhecer as coisas. Por quê? Porque a mentira, ela é a ausência da verdade, certo? Ou seja, a mentira é o não ser, enquanto a verdade é o ser. Então, ao passo que, quando eu minto, eu falo que eu estou me referindo a algo que não existe, segundo Protágoras, segundo Gorgias, perdão, seria impossível você errar ou então mentir. Por quê? Porque a mentira é algo que não existe. Então, como você está falando de algo que não existe? Certo? Esse era o argumento do Gorgias. Só que, é claro, esses argumentos eles são, com todo respeito, um tanto quanto fracos, né? Ou seja, eles têm pouca lógica neles, se você parar para analisar muito bem. Só que a intenção do Gorgias não era que nem ele acreditava nessa questão toda. O Gorgias, a filosofia dele é uma filosofia satírica. O Gorgias ele não acreditava, de fato, nessa posição de que nada existe.
o Gorgias, na verdade, resolveu fazer uma grande brincadeira nessa época da filosofia. Ele era um professor de retórica, assim como qualquer outro sofista, e ele queria demonstrar que, através da retórica, você pode defender qualquer coisa, qualquer posição filosófica, inclusive a posição mais absurda, a posição que diz que nada existe. E mesmo assim, mesmo defendendo isso, através da retórica você consegue defender isso muito bem. Era isso que o Gorgias queria demonstrar. Ou seja, ele estava meio que fazendo uma crítica, de certo modo, uma demonstração de que a retórica ela pode manipular a verdade e manipular o discurso a ponto de fazer as pessoas serem convencidas até do absurdo, até da afirmação mais extrema possível. Então, era a filosofia do Gorgias, então ela, na verdade, é uma grande sátira, ele de fato não acreditava nisso, até porque é uma afirmação um tanto quanto louca, né? Dizer que nada existe é totalmente contraintuitivo. Então, o Gorgias, na verdade, ele estava querendo fazer uma grande crítica, de certo modo, uma grande demonstração de que a retórica ela é capaz de defender qualquer coisa até a posição mais louca possível. Então, basicamente, ao final da vida, ele vai largar a filosofia, né? E ele vai se passar a ser somente um retórico, um professor da retórica, e vai ganhar o seu dinheiro ali com isso, até o fim de sua vida.